Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um panorama de como encontra-se os portfólios disponíveis aos detentores da licença vitalícia, até para auxiliar na tomada de decisão. Tivemos uma orientação que normalmente a gente passa nos últimos três anos aí de ficar tranquilo ali em dezembro, né, e voltar agora em janeiro a operar, aproveitar a época de férias, aproveitar que é um período ruim, normalmente tem um padrão ruim ali para a maioria dos robôs, né? Então junta-se o útil ao agradável. Então vou trazer para vocês como se encontram as curvas aí para auxiliar na tomada de decisão. Mantive alguns portfólios ligados aqui para a gente ter esse panorama e eu consegui gravar esse primeiro vídeo do ano de 2024, né? Primeiramente, para quem ficou de fora ali do mês de dezembro, né? Não perdeu nada, tá? Foi um mês muito bom para alguns robôs, ruins para outros, né? Mas no geral, um mês difícil, como vem se mostrando nos últimos anos, né? Então, a orientação para quem seguiu foi bem válida. Porém, teve até portfólios, né, que surpreenderam e se destacaram justamente nesse período, né? Aqui é janeiro de 2024, né? Os robôs começaram muito forte, tá? Muito pujante, né? Quem olha isso aqui parece que é um backtest, alguma coisa, não é. É live trading, tá? A curva começou muito forte. Os robôs bombando literalmente, por isso que é interessante, né? O maior drawdown máximo, R$244 para R$2.362 de lucro, o fator de lucro 10,49, payoff próximo do 7, o maior loss diário 179, o maior gain diário 1.083, que foi justamente hoje, né? Então assim, a curva está muito pujante, né? Os robôs estão puxando bastante. Aqui são todos os robôs à disposição, né? Então o ideal é a gente fazer essa avaliação para não ficar muito empolgado, né? Entrar com essa curva lá no topo e depois tomar o rebaixamento na cara, tá? Então justamente para isso eu estou gravando esse vídeo para trazer esse panorama para a gente. Para quem ficou de fora de dezembro não perdeu nada, alguns robôs puxaram muito, outros rebaixaram, conforme previsto, mas no geral foi um mês não tão ruim quanto os outros anos, né? Mas foi ruim, né? Então valeu bem a orientação e vamos dar uma olhada o que está acontecendo aí com os portfólios. Vamos pegar aqui primeiro, deixa eu ajeitar. Lembrando que o Trader Analyzer, que é o site que eu trazia outras estratégias desde janeiro e tal, ele caiu, vai cair, né? Tem uma mensagem lá no site. Então eu estou fazendo uma migração de todos os robôs para o monitoramento aqui do Botspot. Então vai ter coisa que iniciou em outubro, em agosto, principalmente os robôs mais arrojados, que começaram a monitorar nessa conta do Botspot. Então eu vou pontuar para vocês, tá? Mas lá no Drive o pessoal vai encontrar, que nem aqui é uma estrutura arrojada, vai encontrar certinho, né? O resultado desde janeiro, porque já printei ali conforme live trading, né? E fui trazendo para o pessoal, então vai encontrar completo, tá? Mas aqui no Botspot, agora vai começar algumas estruturas a partir de outubro, outras agosto, tá? Porque eu migrei tudo para o Botspot porque o Trader Analyzer vai cair, beleza? Então, para esse primeiro vídeo do ano aí, para a gente se localizar também e continuar o raciocínio durante o ano. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso aí, pessoal, tá? Mas para trazer o panorama não tem outra forma, né? A não ser você trazer ali tudo detalhado. Então, para quem está dentro aí, para quem tem interesse, né? É interessante ver esse vídeo aí para se balizar, para quem não está fazendo monitoramento, né? Está de olho em determinado portfólio. Principalmente porque deu uma puxada muito forte. E normalmente depois de puxada vem rebaixamento, então, né, não entra fazendo nenhuma espécie de loucura, tá? Deixa eu ver se eu selecionei, tá? Então os robôs são do primeiro portfólio, né? Sugestões de portfólio. 461, 27, 129. São 3 robôs com mini contrato. Estamos fazendo monitoramento desses robôs desde março de 2023 aqui nessa conta. Tá? Mas tem resultados anteriores aí desses robôs também aqui no YouTube e vocês vão conseguir encontrar caso se interessem por essa estrutura, tá? Como tem um pouquinho mais de robôs aqui, um pouquinho mais de contas agora, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente vai desenrolando aqui, tá? Então, 127, 129 e 461. São 3 robôs com mini contrato, trabalhando no mini índice, sem nenhum tipo de alteração.
Portfólio que se destacou agora na reta final, né? Bem legal esse portfólio. É isso aí. Então, 3 robozinhos com mini contrato. Março de 2023, janeiro de 2024, tem R$ 3.186 acumulados. Fator de lucro 1,55, payoff 1,18, tá? Taxa de acerto, fator de recuperação na tela. Essa é a nossa curva de capital, começou bem pujante lá em março, né? Depois passou por um grande período de lateralidade e na reta final voltou a puxar. O drawdown máximo nesse período foi de R$ 556, o maior loss diário 223 e o maior gain diário 299. Então esse foi o nosso mês a mês, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meses positivo até aqui e 2 meses negativos, sendo o pior mês R$ 205 e o melhor mês até de R$ 887, tá? Analisando a curva aí, né, para o pessoal, aquela análise que eu faço de rebaixamento, enfim, para quem está começando, tem muita gente nova, né, que adquiriu ali no final do ano, a curva encontra-se num topo de ganho, né, então o ideal é aguardar um rebaixamento, você vai encontrar os pontos de rebaixamento lá no nosso drive. Então essa curva trabalhou ali praticamente um ano aí no 555 como maior rebaixamento, né? Então ela trabalhou aqui entre o menor e o médio. Então o ideal é que você espere um gatilho entre essas duas pontes, se você tiver de olho nesse portfólio, tá? Para fazer entrada. Atualmente muito puxado, tá? Próximo portfólio. 461, 27, 1253 e 721. Tá? São 4 robozinhos com mini contrato. Trabalhando mini índice 127, 461, 721 e o 1253. Tá? 4 robozinhos com um mini contrato. Mesmo período, março, janeiro de 2024. É uma estrutura que bastante gente vem acompanhando, vem utilizando, outros usuários novos estão de olho, né, que vem apresentando uma estabilidade muito interessante. Então é legal a gente ver como que anda a curva, né? Foram R$ 3.898 acumulados no período, fator de lucro, o payoff, tá? A taxa de acerto de robô que não faz preço médio, né? Não faz aumento de posição, gradiente linear, que tem um risco retorno ali favorável, ela sempre vai variar entre 50% e 60%, 65% no máximo, tá? Então teve uma curva também muito interessante, né? Com um drawdown máximo de R$ 651, maior loss diário 199, maior gain diário 361. Apresentou todos os últimos 11 meses trabalhando no terreno positivo, né? 3, 6, 9, 10, 11. Vem bem estável também, bem tranquila. Atualmente, pessoal, no topo de ganho, né? Então o ideal é que aguarde também um rebaixamento que você vai encontrar lá no Monte Carlo. Esse ano ela trabalhou de 2023 para 2024 entre o menor e o médio também, né? Então o ideal é que aguarde-se um gatilho entre esses dois pontos com um sinal na curva. O que seria um sinal na curva? Então aqui a gente teve esse ponto de rebaixamento, né? Perceba que a curva aqui, ó, de julho a praticamente agosto, aqui ela veio reto, né? Depois que ela começou a dar um sinal de recuperação, vai e volta, né? Ela desenvolveu esse movimento de lateralidade, né? Depois do rebaixamento. Isso aqui é um sinal, né? Aí veio o up. Né? Então, às vezes, a curva está vindo reta, você dá uma segurada, porque são 3 pontos, tá? Às vezes você tem 10 contratos, quer colocar 10 contratos, quer fazer aporte. Você coloca um pouquinho em cada ponto, não queima tudo num ponto só, acreditando que vai voltar dali, porque são 3 pontos de rebaixamento. Além do menor, do médio e do maior, o médio teoricamente será o que será mais visto, né? Temos o médio mais os desvios, que é um bom balizador também. Beleza? Basicamente a dinâmica é essa. Também é um ótimo portfólio atualmente no topo de ganho, tá? Próximo portfólio 461, 1311, 127, 129. 127, 129, 461 e o 1311. 4 robozinhos também trabalhando com o mini contrato. Lembrando que esses robôs a gente vem monitorando em live trading, ó, trazendo vídeo no YouTube aí desde o começo do ano de 2023, tá? Fora os resultados que a gente tem anteriores aí em outros vídeos.
Então tem R$ 3.305 acumulados, fator de lucro 1,43, né? O payoff um pouquinho maior, 1,34, taxa de acerto trabalhando no limite de 51%, um fator de recuperação mais difícil, né? Uma curva mais calejada, com drawdown máximo aqui de 1023, maior loss diário 263, o maior gain diário 446. Tem um bom risco-retorno na situação do payoff, né? Média dos dias positivo e média dos dias negativo. Uma curva que puxou muito bem, né? Depois ali em junho estacionou e veio rebaixando, uma lateralidade, né? Depois voltou e atualmente também num topo de ganho, tá? Então, se você está de olho nessa estrutura, olha lá no nosso drive, o Monte Carlo, tá? Para guardar um rebaixamento que está muito esticado. Teve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses positivo, né? 2 meses negativo, sendo o pior mês de R$600 e o melhor mês de 1.097. Próxima estrutura, vou deixar acho que esses arrojados aqui por último, para não perder o raciocínio, tá? Porque vai ter robô que entrou em outubro e agosto, eu vou pontuando para vocês. Depois eu volto aqui então. Próxima estrutura, 1253, 461 e 1277. Então, 1253, 461 e 1277. São 3 robozinhos com mini contrato. É um portfólio que se destacou bastante no ano de 2023, né? Pela baixa volatilidade da curva, porém ele está trabalhando acima das expectativas do Monte Carlo. Tá? O Monte Carlo dele é um pouquinho mais pessimista. Então, mesmo período aí, 3 robôs, um mini contrato, R$ 3.426 de lucro, um fator de lucro, payoff, tá? Taxa de acerto, fator de recuperação. O drawdown máximo 542, o maior loss diário 160 e o maior gain diário 324. Essa daqui foi a curva com uma volatilidade bem reduzida, tá? Aqui que repentinamente de setembro para outubro que ela teve uma volatilidade maior, né? Para os padrões que vinham acontecendo anteriormente. Mas ela foi numa intensidade forte, voltou na mesma intensidade, né? Foi justamente onde cravou esse rebaixamento, né? Que foi outubro aqui, ó. E depois ela foi vagarosamente de novo voltando para aquele ciclo de baixa volatilidade e atualmente no topo, tá, pessoal? Quem está de olho nessa estrutura, 3.426, aqui visualmente parece que não é topo, mas tá? Ó, rompeu o topo de 6 de outubro. Então também, mesma dinâmica, tá? Aguardar um rebaixamento ali que vai estar disponível ali no Monte Carlo para os usuários. Fechou todos os últimos 11 meses, né? Na realidade, começando em janeiro agora, trabalhando no terreno positivo, essa estrutura com uma baixa volatilidade, interessante para quem está com baixo capital ali, né? Nosso Monte Carlo também vai balizar o capital mínimo, o capital recomendado para iniciar, bem tranquilo. Hoje é possível iniciar com estruturas com capital a partir de R$ 1.500. 1253, 127, 129. O robô 1253 ele começou muito bem o ano de 2023, né? Depois ele entrou num drawdown mais severo nessa reta final, mas mesmo assim os outros robôs do portfólio, na maioria dos portfólios que ele compõe, né? Percebe-se que ele deu uma segurada. 1253, 127, 129. 1253, 127, 129. Então, apesar do rebaixamento desse robô, né, de forma individual, dentro do conjunto ali ele conseguiu se segurar, né? E uma hora vai chegar a hora dele, né? Ele vai começar também a tirar o seu dinheirinho ali do mercado. Essa é a dinâmica de portfólio. Então, tem R$ 2.638 acumulados, 1,39, né, o fator de lucro, 1,19 payoff, taxa de acerto na tela, fator de recuperação, tá, o drawdown máximo, uma curva bem calejada, né, drawdown máximo de 603, maior loss diário 168, maior gain diário 254. Em relação ao estudo da curva, também é uma curva que se encontra no topo, então o ideal é a gente aguardar um rebaixamento que vai estar lá disponível no Monte Carlo. Tá? Em relação ao mês a mês, trabalhou com 2 meses negativo, 9 positivo também, nos últimos 11, né? Sendo o pior mês de menos 154 e o melhor mês de R$ 922. 1253. Tá, aqui tem o 666. Achei que estava repetindo o portfólio, mas não tá. Tem o 666 junto, tá? 1253, 461, 1277, 721 e 666. O 666, por exemplo, nessa curva aqui, né, ele foi incluído ali em meados de agosto, né? Que então vamos trazer aqui, ó. É um robô antigo, tá? Desde 2020, mas aqui para esse monitoramento a partir de agosto nessa curva. Vamos trazer ele aqui, ó.
São 4 robôs com um mini contrato e um robô com 2 mini contratos, tá? Operando o mini índice. Aí eu vou pontuar para vocês ali na curva o ponto do 666. Então tem R$ 4.126 acumulados, fator de lucro 1.41, payoff, tá? Taxa de acerto para vocês na tela. O rebaixamento foi de 717, né? O maior loss diário de 346 e o maior gain diário de 361. O 666 ele foi incluído aqui nessa curva em agosto, tá? Então antes disso ele era só com os 4 robozinhos, aí a partir de agosto ele foi incluído. Atualmente é uma curva que não se encontra no topo de ganho, né? Então é preciso monitorar aqui o rebaixamento dela. 4.475, tá? R$300 abaixo aí do seu rebaixamento, né? Dos últimos 11 meses aí foi um mês negativo e o melhor mês chegou um mês de menos 107, o melhor mês de 867. Atualmente trabalhando no terreno positivo, mas está vindo num rebaixamento. Se a gente monitorar ali o Monte Carlo, tá? Você dá uma olhada ali nos pontos de rebaixamento interessante para fazer a entrada. Temos aqui entre 500 e 880 e 1839. Ela trabalhou aí 2023, agora para 2024, entre o menor e o médio, né? Com 700 e 717 aqui. Então, algo em torno desse ponto também, tá? Fica interessante para fazer a entrada. Atualmente ela está rebaixando, mas é um rebaixamento de cerca de R$350. Então, ainda não é um bom gatilho para quem está de fora e gostou dessa estrutura, porventura vai ligar, o TAG está girando e quer fazer um aporte, tá? Aguardar aí um rebaixamento também nessa estrutura, tá? A próximo portfólio, 1253, 127, 129, 721. Então temos o robô 1253, 127, 129 e 721. São 4 robozinhos com um mini contrato. Deixa eu dar uma olhada como que tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. 3.110, tá? Fator de lucro 1.43, payoff 1.26, taxa de acerto 53%, fator de recuperação 3.110, né? O drawdown máximo foi 843, o maior loss diário 225, o maior gain diário 278. Tá? Atualmente a curva também encontra-se no topo de ganho, então o ideal para quem está de olho nessa estrutura é aguardar um rebaixamento. Dos últimos 11 meses foram 2 negativos, sendo o pior mês de menos 169 e o melhor mês de 1.060. Essa estrutura também tem robô arrojado que eu vou trazer junto com esse. Essa não, essa daqui é só o Hunters. O Hunters eu vou trazer separado depois para vocês, tá? Desde janeiro, para vocês darem uma olhada. Carteira de 7 robôs mais o 666. Tá. Vou trazer todos os portfólios aqui disponíveis, tá, pessoal? Sem mistério, que eu já vi comentário do pessoal aí falando, traz os que foram bons e os que foram ruins, tá? Graças a Deus, todos os portfólios fecharam positivo aí no último ano, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 robozinhos, mais o 666. Então, é carteira de 7 robôs com o 666, né? Tudo operando no mini índice, tá? 7 robozinhos com o 666. Nesse mesmo período, teve R$ 3.972 acumulados. Fator de lucro, payoff para vocês na tela. Taxa de acerto. Né? Uma curvinha bem calejada, né? Que puxou muito e depois praticamente ela vive numa lateralidade aqui, não ganha, não perde. Mas vai caminhando e novamente está no seu topo de ganho. Né? O drawdown máximo foi 980. O maior gain diário 353 e o maior loss diário 353 e o maior gain diário 446. Tá? Dos últimos 11 meses ela teve 1, 2, 3, 4 meses negativo, né? Sendo o pior mês menos 483 e o melhor mês com 1.330. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses positivo e 4 negativo. Pior mês, menos 500. Melhor mês, 1.330 positivo nessa estrutura, tá? Para quem está de olho também, né?
Não tem jeito, a estrutura, apesar de lateral aqui e tal, é uma característica dela, ela tá sambando no topo de ganho novamente, então ideal aguardar um rebaixamento, assim como em várias estruturas que eu trouxe aqui, a maioria no seu topo de ganho, né? Graças a Deus, né? Que a gente tá conseguindo tirar dinheiro desse mercado. Mas para fazer uma entrada aí para quem tá de fora, tem bastante gente, né? Ou para quem tá pensando em aportar, aguardar ali os pontos técnicos, tá? Aí só 7 robôs com mini, tá? Uma carteirinha também antiga, né? Que ela vai no ritmo devagarinho, devagarinho, testando a paciência. Então só saiu 666 aqui no caso, então são 7 robôs com mini contrato. Anteriormente era 7 robôs com 1 e um robô com 2, tá? Então carteira de 7 robôs com mini tem, vamos ver aí, acho que deu alguma coisa errada. Deixa eu ver, ela puxou mais robôs aqui. Só os 7 robôs com mini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 7 robôs aqui, tá? 7 robôs, um mini contrato. A gente já conhece mais ou menos o valor, né? Deu um valor aqui exacerbado para a carteira e já sabia que tinha alguma coisa errada. Agora sim. R$ 3.744 acumulados, né? No catrupienta, né? Devagar, mas vai indo. 1,41 o fator de lucro, 1,32 o fator, o payoff, né? Muita gente que utiliza essa carteira, né? E testou a paciência do pessoal aí, mas ela vai indo devagarinho, tá? Com 3.744. O drawdown máximo foi 1.204. Nessa foi a curva, ela veio muito pujante do começo do ano de 2023, né? De março para julho, né? Em janeiro, fevereiro também foi muito bem. Depois ela entrou numa lateralidade, não perde, não ganha aqui, né? De praticamente 6 meses também, mas atualmente está no topo de ganho, tá? Então, para quem está de olho, topo de ganho na estrutura, né? Topo de ganho aqui, ó, isso mesmo. Né? Aguardar um rebaixamento. Maior loss diário 264, maior gain diário 490. Então teve 3 meses negativo, né? Sendo o pior mês 627, o melhor mês 1330 também, né? Foram 3 negativo e 8 positivo, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 positivo e 3 negativo dos últimos 11 meses, tá? Carteirinha 7 robôs, um mini contrato. Portfólio geral, né, que não são todas as estratégias, mas como em vídeos anteriores eu venho trazendo com essa denominação, né, eu tive que manter, mas na realidade são os 7 robozinhos com mini, o 666, que está a partir de agosto, né, e o 831, que é um robô de doleta que opera muito pouco, né, então são 7, 8, 9 robozinhos, tá, na sua maioria com mini contrato e o 666 com 2 mini contratos. Mesmo período, tá difícil para puxar hoje. R$ 4.232, né? 1,36 fator de lucro, payoff, a taxa de acerto para vocês na tela, tá? O maior rebaixamento, maior loss diário 353, maior gain diário 446, com 965 de rebaixamento, uma curva também que foi bem explosiva no começo e passa por um período de lateralidade aqui, mas vai indo, né? E atualmente também encontra-se no topo de ganho, né? Sendo 4 meses também negativo, né? Sendo o pior mês de 483, o melhor mês de 1505, tá? E 7 meses positivo, beleza? Tem o Hunters que eu vou deixar por último, que é um robôzinho para iniciar com capital de 1.500. Qual que faltou aqui dos disponíveis? Faltou o 786, 666 e 1277, tá? Vamos lá então, né? Trazer todos os portfólios, porque o pessoal já comentou aí que é para trazer quem está bem e quem está ruim. E temos o prazer de dizer que tudo está bem, né? Cada um com a sua característica, né? Mas tudo se mantendo positivo. Amém, né? 786, 666 e 1277, tá? Então aqui eu tenho 2 robôs com 2 mini contratos e um robô com mini contrato, tá? Eu vou pontuar para vocês aqui quando que entrou os robôs mais arrojados, né? O Hunters entrou em agosto e o 786 ali perto de outubro, né? Então assim, ainda a curva não tá com aquele histórico, né? Com
longo, né, com os três juntos, mas como a gente vai começar a iniciar esse ano de 2024 com tudo aqui no Botspot, eu tenho que trazer dessa forma para depois a gente não perder o raciocínio lá no meio do ano, né? Então tem 2.475, tá? O fator de lucro 1.24, o payoff, né? Taxa de acerto. Então aqui, ó, a partir daqui, ó, entrou o Hunters, depois entrou o 666 aqui no bolo, né? Deu essa explosão. Chegou a cravar essa curva aqui 3.283, aí veio no rebaixamento, né? 1.362, agora volta numa recuperação, né? Dos últimos 11 meses aí, considerando que foi a partir de agosto que eu coloquei os outros dois nessa conta, né? Mas vamos trazer como se fosse um todo aqui para não perder o raciocínio. Foram 3 meses negativo, né? Sendo o pior mês de R$500 e o melhor mês de 1.298, tá? Mas aí vai ter os dados, né, de rebaixamento, é uma estrutura mais pesada. Se a gente entrar aqui, tem robôs que está na categoria arrojado, tá? Que dá devidamente separado ali para o pessoal entender. Mas se a gente entrar aqui, ó, o rebaixamento dessa estrutura, tá? Dessas estruturas mais arrojadas, potencial de retorno mais expressivo, consequentemente o rebaixamento também, tá? Perceba aqui que o menor dela é 800, pode chegar até 4.000, né? Ela bateu 1.300 e pouco, então ela trabalhou entre o menor e o drawdown médio, por enquanto, né? É uma estrutura que se encontra num período de rebaixamento interessante, então pode ser uma boa para quem está de olho, tá? Só que para quem é iniciante, não conhece os robôs, toma cuidado, porque é uma estrutura arrojada, com dois robôs bem arrojados, tá? Mas ela começa a trabalhar num ponto de rebaixamento do nosso Monte Carlo interessante. Então monitora a curva, né? Uma recuperação aí em torno desse menor para o médio aqui, dando uma lateralidade na curva, pode ser um bom ponto de entrada para quem já conhece os robôs, tá? E sabe das características que são extremamente arrojados e pode chegar ali com 4.000 de rebaixamento com tranquilidade. Por isso que o capital é outro, enfim. Isso aí eu converso ali com os usuários, tá? Beleza? Então, uma estrutura interessante, né? Assim, para quem já conhece nossos robôs, né? E tava de olho nessa estrutura, ela tá batendo num ponto de rebaixamento. Aí eu tenho o 1254, 666 e o 1277, né? Então, 1254, 666 e 1277. Também são são dois robôs extremamente arrojados, que é o 666 e o 1254, né? E o Hunters no meio, que é mais tranquilinho, tá? Inclusive, vou mostrar para vocês, eu trouxe a top 3, né, do ano de 2023, que tem completo lá, também agora para monitorar aqui a partir do Botspot, tá? Que a gente não vai ter mais o Trader Analyze, mas lá no grupo, lá no Drive, tem o print ali como foi certinho o ano, tá? Então tem R$3.382, né? Acumulado, você percebe que o potencial de retorno é mais elevado e o rebaixamento, tá? Tá tudo atrelado, né? Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno e vice-versa, tá? Também é uma estrutura bem arrojada, 3.382, fator de lucro, payoff, né? Drawdown máximo 1.234, encontra-se nele, né? Os robôs aqui mais pesados foram incluídos a partir daqui, você percebe que a curva já fica diferente, né? Essa curva chegou a bater já quase R$4.000 e voltou reto, né? Aqui para 2.827, né? Então você perceba que ela oscila mais, né? Então, maior loss diário 404 e maior gain diário 472. Tem aí 1, 2, 3 meses negativo, 8 positivo, sendo o pior mês 173 e o melhor mês em 964 reais, tá? Lá no Drive vai ter o Monte Carlo dela para balizar ali. Também é um Monte Carlo que vem com resultado mais expressivo em relação ao rebaixamento, mas essa estrutura, salvo engano, ela se mantém nos últimos 18, 19 meses, que infelizmente eu não vou conseguir trazer mais juntado ali, né, completo histórico, né, que eu ia colocar 19, 20, 21, porque o Trader Analyzer caiu, mas ela se destacou nos últimos 19 meses aí como a melhor estrutura, tá, em relação a retorno financeiro, né, mas em percentual tem robozinho que teve melhor desempenho, mas retorno financeiro foi muito bem. Ela pode chegar ali próximo dos seus 3.000 de rebaixamento, né? Bateu 1.200, ela chegou a bater no drawdown médio, né? Ela chegou a furar, né? O drawdown médio aqui chegou a pegar um desvio, ó, 1.256, né? Foi aqui, ó. Então ela deu um ponto de entrada aqui nos 1.200, né? A partir do 1.000, 1.200, e aí ela já deu um up de 2.827 para 3.382, né? R$500 aí de up, tá? Então quem trabalha alavancagem é dessa forma. Então você coloca o contrato no rebaixamento, né? Que é aumentar a mão,
Pegou um up, você diminui e volta para a mão original. Assim você vai. No próximo rebaixamento, você faz a mesma coisa. E agora eu vou com o raciocínio trazendo essa curva agora desde o início de 2024 e tal. Durante o ano a gente vai trazendo ela aí. Vocês vão perceber como a volatilidade muda, né? Mas é uma ótima estrutura para quem tem um pouquinho mais de margem e estômago, tá? Uma estrutura que se destacou, pessoal. Acho que acabou, né? Dessas daqui que eu tinha que passar, acabou. Falta o Hunter só, que é individual, para quem está com capital reduzido. Essa estrutura aqui se destacou demais, tá? 90, 18, 998, 130, 13, 11. Principalmente nessa reta final de ano, porque tem robô que foi incluído também ali a partir de agosto, outubro, né? Que a gente está migrando. Mas se destacou muito essa estrutura, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, vocês vão perceber que só vai aparecer o 13 e 11 de um determinado período, que é um robô mais antigo. Aí ela tem o 130, 90, 18, né? 90, 18. Essa estrutura me impressionou, principalmente por causa da reta final de ano. Então são 4 robôs, tá? Sendo 2 robôs com 2 mini contratos e 2 robôs com um mini contrato. Essa estrutura me chamou a atenção principalmente por causa do final de ano dela, né? A arrancada que ela deu, né? Foi bem interessante, tá? Ela foi incluída aqui, ó. Então até outubro, aqui nessa curva, a gente tem somente o robô 1311, tá? Porque o restante dos robôs foram incluídos aqui conforme o Trader Analyzer ia cair, né? Foram incluídos aqui a partir de outubro. Então vocês conseguem visualizar realmente o conjunto trabalhando junto, né? A partir de outubro aqui, tá? Pra gente ter uma ideia. Olha o que aconteceu de menos 147 para 3.102, né? Olha o drawdown, 869. Olha o maior loss diário, 339, o maior gain diário, 618. Está extremamente puxado, tá, pessoal? Estou trazendo aqui porque, né, tá disponível ali no Drive, mas não se empolgue, tá? Aguardar ponto de rebaixamento que o negócio estralou, tá? Mas olha quando foi incluído aqui, né? Aqui, esse período aqui, tá? Eu puxei aqui, mas não tá todos os robôs juntos, né? Aqui está o 1311. Né? E aí, a partir de outubro foi incluído os demais robôs. Olha o potencial. Tá? Ah, Marcelo, eles são novos? Não, não são novos, tá? É que a gente fez, quem acompanha o canal no YouTube tem essa ideia, que a gente está fazendo a migração do Trader Analyzer para o Botspot. Né? Então ele não pega todo o histórico que eu tinha. Tá? Ele pega ali 1 mês e meio, 2 que fica no MT5. Tá? Então aí, conforme for girando agora, vai juntando e vai criando aquele histórico legal que eu tenho, igual dos outros robôs, né? Mas por enquanto não, por enquanto tá essa migração aí, os robôs mais agressivos, portfólio mais agressivo que a gente não monitorava tanto em 2023, mas estava girando, a gente vem migrando agora para o Botspot. Então, para a gente se localizar, né, estou fazendo esse vídeo no começo do ano, mas olha a explosão dessa curva, isso aqui me surpreendeu muito, principalmente pela reta final ali do ano, ser um período bem difícil, né, foi um período muito interessante para essa estrutura, olha isso, já em janeiro batendo R$1.100, né, em 3 meses aqui fazendo R$3.000, são 4 robozinhos, 2 com 2 mini contratos e 2 com um mini contrato, né? Então potencial de retorno absurdo, mas não se empolgue, tá? Muito esticada, aguardar pontos de rebaixamento nessa estrutura que vai aparecer aqui no nosso Monte Carlo. Então aguardar aqui, ó, porque pode vir bem, tá? Essa estrutura, ó. Né? Então ela tem aqui, ela pode chegar num rebaixamento bem expressivo, até por isso surpreendeu bastante. Está muito acima das expectativas do Monte Carlo, tá? Então, cautela, observar se gostou, aguardar pontos de rebaixamento, tá? Porque tá muito esticado. Então, pessoal, basicamente trouxe todos os robôs para vocês, tá? Faltou o Hunters, que é o robô que é com capital que dá para iniciar com capital reduzido, né? Faltou o nosso Hunterzinho. Eu vou trazer o Hunterzinho aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir puxar ele desde de janeiro para vocês ou não, tá? Um robozinho com mini contrato. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui, ó. Então, ó, faltou só o Hunterzinho.
Então esse é um estudo da curva, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia aí como anda os portfólios, como anda tudo no geral, né? Para montar o nosso gerenciamento aí para começar 2024 aí, para quem está de olho nas estruturas. Teve muita gente que fez aquisição ali no final de ano, né? Então a gente já dá uma olhada aí como que anda tudo, tá? Vamos trazer o Hunterzinho, que é um robô onde dá para iniciar com um capital mínimo, né, de R$ 1.500 com mini contrato. Eu consigo trazer ele desde janeiro aqui nessa conta. Tem R$ 2.929 acumulados, ó, um robozinho que está no topo de ganho também, fator de lucro aqui, payoff, bem interessante, é uma continha real, tá? Drawdown máximo 393, maior loss diário 80, maior gain diário 81, também atualmente encontra-se no topo de ganho. Então eu sei que tem muita gente que está de olho no Hunterzinho, aguardar um rebaixamento, tá? É um robô que bateu aí praticamente 200% de retorno, né, em 11 meses, tá, pessoal? Passou por esse período de lateralidade aqui, então foram 2 meses negativo, 9 positivo, né, o pior mês 136, o melhor mês 661, um mini contratinho, um robozinho que dá para trabalhar bem a curva dele, aguardando os pontos de rebaixamento, tá? Então é isso. Todos os robôs aqui, todos os portfólios passado aqui nesse vídeo, todos os portfólios disponíveis. Esse é o robô que dá para iniciar com capital mais baixo, tá? Hoje em dia, que é R$ 1.500. Então tudo que tem à disposição passei aqui para vocês. Acredito que vocês tiveram um bom panorama, tá? Vamos seguir as orientações, pessoal. Vamos utilizar uma VPS, ver o vídeo de passo a passo, tá? Evitar de, que nem viu as curvas aí, já quer fazer uma loucura, sair aumentando o contrato em qualquer ponto, aguarda os pontos de rebaixamento, para a gente trabalhar com técnica, né, e pautado na matemática no ano 2023, sem afobação. Segue as orientações da VPS, que eu passo lá, da corretora que melhor roda ali o MT5, tá? Porque tudo foi testado, tá? Não é nada em vão as orientações. Então, para você não apanhar e precisar ver isso apanhando, já está tudo mastigado. É só seguir as orientações e buscar a nossa fatia no mercado, beleza? Um abraço para todo mundo aí, que seja um 2024 muito abençoado e vamos com tudo, tá? Fiquem com Deus.